Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da RDC. E você confere os destaques desta edição. Polícia faz buscas na Assembleia Legislativa e na casa de funcionário suspeito de fraude em atestados médicos. O governo do estado divulga calendário de pagamento de fevereiro do funcionalismo. Cães são sacrificados em Porto Alegre após exame comprovar leishmaniose. E na série especial sobre o carnaval, você vai ver os preparativos da Imperadores do Samba para o desfile deste ano. E ainda a previsão do tempo e as últimas notícias da dupla Grenal. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e do Departamento de Investigações Criminais fizeram buscas hoje na Assembleia Legislativa e na casa de um servidor. A polícia investiga possível fraude em atestados médicos. No período em que deveria estar em repouso, o funcionário foi flagrado em reuniões partidárias e em viagens. As buscas por atestados médicos e outros documentos como pastas funcionais e dados do ponto biométrico foram feitas nos setores de gestão de pessoal e de recursos humanos da Assembleia Legislativa e na casa do servidor Luiz Fernando Coimbra Albino. Ele é filiado ao Partido Solidariedade e está lotado na Comissão de Segurança e Serviços Públicos desde janeiro deste ano. A polícia investiga os crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. Encontramos na residência deste investigado atestados médicos que já haviam sido apresentados à Assembleia Legislativa e também, o que nos chamou a atenção, um atestado médico em branco, apenas assinado por um médico e com um carimbo desse médico. Nós iremos agora confrontar esse atestado médico que foi encontrado na residência do investigado em branco com os demais que havia na Assembleia Legislativa em nome do mesmo médico. Com os atestados, Albino ficou pelo menos 131 dias fora das funções desde janeiro de 2017. As suspeitas foram levantadas por conta das excessivas e constantes ausências do servidor. Os documentos foram assinados por, no mínimo, 3 médicos que não são da Assembleia. A polícia também vai apurar se o profissional de saúde do parlamento apenas homologava os documentos. Se nós, no curso das investigações, percebermos que existe possível conluio com médicos que atestaram esses afastamentos, poderemos falar também em uma associação criminosa previamente estabelecida para fins de afastamento desse servidor. Durante a investigação, feita em Campanas e também através das redes sociais, Albino aparecia em eventos partidários, audiências judiciais e até em viagens longas e particulares nos períodos em que alegava estar doente. O servidor recebe do Legislativo um salário bruto de mais de R$24 mil. Verificamos diversas viagens, não foram apenas uma ou duas, mas várias viagens pelo interior do estado, algumas delas de carro, longas distâncias, estamos falando de pelo menos 200, 300, 400 quilômetros, ida e volta, para uma pessoa doente isso é bastante, mas para desempenhar nesses municípios, a maioria da região sul do estado, atividades que, pelo que vimos, são de cunho político-partidário. Ele recebeu várias multas de trânsito no período de afastamento, então, ou seja, é uma pessoa que consegue dirigir, né, que tem pleno conhecimento daquilo que está fazendo. Em nota, a Assembleia Legislativa afirma que já determinou a abertura de uma sindicância e que vai tratar o caso como prioridade por envolver qualquer irregularidade que tenha lesado os cofres públicos. E o governo do estado anunciou hoje o calendário de pagamento do funcionalismo de fevereiro. Confira. Nesta quinta-feira, recebem os servidores com salário de até R$ 1.100. No dia 12 de março, os salários entre R$ 1.100 e R$ 5.000. No dia 13, será depositado o salário de quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 8.000. Em 19 de março, servidores com vencimentos de até R$ 10.000. E no dia 27, recebem o restante das faixas salariais. E o governador Eduardo Leite autorizou empresas públicas e estatais a criarem programas de demissão voluntária, os PDVs. A medida é para reduzir a despesa com o pessoal. O
Empresa ou estatal deve criar um modelo de programa a ser validado pelo Grupo de Assessoramento para a Política de Pessoal, que tem integrantes das Secretarias da Fazenda e do Planejamento, da Procuradoria-Geral do Estado e Casa Civil. Também será criado um grupo de trabalho para definir as regras do PDV para empregados de fundações extintas que foram mantidos nos postos por decisão da Justiça do Trabalho. Quem optar pelo desligamento receberá 40% do fundo de garantia do tempo de serviço, aviso prévio indenizado, indenização pelo tempo de trabalho, manutenção de plano de saúde e apoio à reinserção no mercado de trabalho. A polícia fez operações no Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre nesta quarta-feira. O objetivo, prender criminosos envolvidos em assaltos. Em São Leopoldo, até agora, 2 pessoas foram presas. Um foragido com histórico de roubo a residência e estabelecimento comercial e outro por receptação. A polícia realizou 270 abordagens. Uma pessoa que estava desaparecida foi localizada. Já em Alvorada, 3 suspeitos de assaltar pedestres em paradas de ônibus de Alvorada e Viamão foram capturados. Policiais militares do 24º Batalhão apreenderam um revólver calibre 38, cerca de 41 bolsas e 11 telefones celulares recuperados das vítimas. E se você tem cachorro em casa, atenção para essa notícia. 11 cães já foram sacrificados nesse ano em Porto Alegre por causa da leishmaniose. A doença não tem cura e não é transmitida do animal para humanos. Todos são hospedeiros da doença, que é transmitida pela picada do mosquito palha. No ano passado, 137 animais foram diagnosticados com a patologia, mas vale ressaltar, ela não é transmitida de cães para os humanos e nem diretamente de uma pessoa para outra. Ele precisa necessariamente do vetor, que é o flebotomínio, e que em Porto Alegre é o flebotomínio silvestre que nós temos. Nem por secreção, nem por sangue, não tem essa possibilidade, né? Tem que necessariamente passar por uma fase pelo vetor. A leishmaniose visceral é uma zoonose crônica e infecciosa que não tem cura, causada por protozoários do gênero Leishmania. Nos cães, os sintomas são emagrecimento do animal, feridas, descamação da pele e perda de pelos. Em pessoas, a doença se manifesta através de febre por mais de 7 dias, aumento do tamanho do baço e do fígado, acompanhados ou não de palidez e emagrecimento. Entre 2016 e 2018, 12 pessoas contraíram a patologia aqui na capital. No site da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde é possível acompanhar o monitoramento da doença. As regiões em vermelho são as mais vulneráveis. Se fez ações assim de colocação de placas nos lugares onde tiveram casos humanos, identificando que ali é uma área de risco para as pessoas usarem repelentes. Se fez capacitação da rede de médicos, enfermeiros da rede de saúde. Diferente da dengue, que o mosquito coloca na água, o mosquito palha coloca na matéria orgânica os ovos. Então, se tem todo um trabalho ambiental também. 3 cães de um morador aqui da Vila Nova foram sacrificados após o diagnóstico da doença. Outros 16 animais da mesma região tiveram amostras de sangue coletadas. 6 reagiram ao teste rápido e agora aguardam o resultado do exame final. Os cachorros são considerados reservatórios domésticos da doença, mas não precisam ser sacrificados em caso de confirmação. Existe a opção por tratamento. Que sacrifício tem um cunho religioso, né? E a eutanásia é conhecida também como a tradução de eutanásia significa boa morte. Então, ela tem um caráter que o animal é sedado, tem acompanhamento de um médico veterinário, não é simplesmente um sacrifício. É eutanásia que se faz nos cães positivos de leishmaniose visceral. Em 2016, então, foi autorizado a metefosina para tratamento do animal e o tratamento do humano é uma medicação que é dispensada pelo Ministério da Saúde, as vigilâncias, e aí quando é identificado no hospital, isso para humanos, que ele está com leishmaniose, então a vigilância em saúde dispensa o medicamento para aquele hospital fazer o tratamento naquela pessoa específica. E depois do aumento da passagem de ônibus aqui na capital, hoje a Transurb também anunciou reajuste. Vai custar R$ 4,20 a partir de 13 de março.
O reajuste não ocorria desde janeiro de 2008 e foi aprovado pelo Conselho de Administração da Transurb. A empresa informa que o cálculo da tarifa foi baseado nos custos operacionais, considerando o aumento do consumo de energia elétrica e do número de funcionários, já que na última década houve aumento da frota e do número de estações de trem. Atenção para você que ainda não pagou o IPTU de Porto Alegre. Termina amanhã o prazo para quitar o imposto com desconto de 10%. A partir de sexta-feira, o pagamento acontece em até 10 vezes, mas sem o benefício. A guia pode ser retirada no site da Prefeitura, prefeitura.poa.br/IPTU/guia. E a greve dos servidores municipais de Porto Alegre entra hoje no segundo dia. 4 escolas estão fechadas e 330 crianças ficaram sem aula. Os municipários protestam contra o projeto de lei que diminui benefícios de servidores. A presidente da Câmara de Vereadores, Mônica Leal, marcou uma sessão extraordinária para votar o projeto amanhã à tarde. Bom, e agora nós vamos comentar esse assunto porque tivemos, inclusive, algumas mudanças, né? Tivemos uma atualização já agora há pouco. Por favor, Ricardo Azeredo, muito boa noite. Boa noite, Lilian. Pois então, né? As coisas mudam, é sempre assim com essas questões muito sensíveis, né? Aconteceu agora, então, mais uma jogada, apenas uma das primeiras jogadas aí neste jogo, ainda que ainda vai ter muitos lances pela frente, porque é uma questão sempre sensível, né? Então, os funcionários conseguiram, né, através de uma ação, né, a votação que aconteceria amanhã acabou sendo suspensa, porque eles conseguiram, através de uma argumentação junto à Justiça, suspender essa votação com base no argumento de que há um artigo da lei de diretrizes do município que explica que se uma entidade de servidores com mais de 3 mil associados consegue a reunir argumentos para que se discuta... Perdão, não é esse o argumento. Se uma associação que tenha mais de 3 mil servidores, tá, ela consegue juntar argumentos para poder fazer com que aquela votação prevista seja suspensa, ela pode obter sim, porque essa votação é suspensa até que haja uma audiência pública para poder se discutir essa questão. Mas isso, na verdade, apenas empurra para frente uma questão que a Prefeitura vai ter que negociar de qualquer maneira, porque, afinal de contas, essas alterações no plano de carreira do município são, para a Prefeitura, algo absolutamente inevitável para botar as contas em dia. Já para os servidores, além de representar perda de ganhos, ainda que ganhos futuros, é também, segundo eles, uma forma de desestimular a carreira pública no município. Os servidores que estão em greve desde ontem, né, afetando atividades em postos de saúde e outros lugares, inclusive escolas, ainda vão, com essa última cartada, né, vão tentar levar a coisa mais para frente e, quem sabe, aí ter mais fôlego para poder argumentar com a Prefeitura e, principalmente, dentro da Câmara, conseguir apoio para que o projeto não avance. Mas vai ser muito pouco provável que consiga, porque a Prefeitura, certamente, a essa altura do campeonato, já está trabalhando para derrubar essa liminar que foi obtida hoje, porque o prefeito tem pressa. E tem pressa por quê? Os primeiros 2 anos da gestão de Nelson Marquesan foram muito tumultuados, não se conseguiu avançar em muita coisa. No ano que vem é ano de eleição, e ano de eleição a gente sabe que pouca coisa ou quase nada de importante avança dentro do Legislativo. Ou seja, Marquesan tem apenas este ano de 2019 para realmente fazer as mudanças que ele pretende e conseguir, assim, marcas permanentes, marcas que ele possa se orgulhar da sua gestão. Mas vai ser uma peleia muito longa, muito difícil e que ainda tem, Lília, muitas coisas por acontecer. A gente ainda vai ver muitas jogadas ainda no âmbito do judiciário e sem contar as manifestações ou ainda, né, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa greve, né? Vamos ver como é que o prefeito vai lidar com isso e como vai ser a negociação. Tá certo. Vamos então amanhã para o 3º dia e aguardando as novidades. Muito obrigada, Azeredo. Foi um prazer. Boa noite. E você vai ver a seguir, depois do intervalo, as escolas de samba de Porto Alegre seguem sendo o nosso tema aqui. O desfile deste ano é Imperadores do Samba no Porto Seco. É o que nós vamos mostrar daqui a pouco. Fique com a gente. E agora a previsão do tempo. Hoje as temperaturas ficaram bem amenas aqui na capital e devem seguir assim amanhã em grande parte do estado. Vamos ver então no mapa.
Em Porto Alegre, região metropolitana, o sol deve aparecer com períodos de nebulosidade. No amanhecer, 13 graus, mas as máximas devem chegar aos 28 graus. Na Serra, sol entre nuvens. Em Bento Gonçalves, a nebulosidade é maior. Temperaturas variam entre 12 e 20 graus. Em Erechim, no norte, sol entre nuvens, mínimas de 12 e máximas de 19 graus. E também no sul do estado, o sol deve aparecer, temperaturas de apenas 10 graus ao amanhecer e máximas de 27 graus. Assim fica também em Uruguaiana, na fronteira oeste, que terá máximas chegando aos 24 graus. E agora o esporte aqui no Jornal da RDC. O Inter conheceu agora há pouco o primeiro adversário na Copa Libertadores da América. O jogo já está marcado para a próxima quarta-feira, dia 6. O técnico Odair Hellmann ainda não definiu os 11 titulares para essa partida. Nós vamos aos detalhes do Internacional com o repórter Guilherme Paz. Segue a preparação do Internacional para a estreia da Libertadores da América no dia 6 de março, quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas. O jogo será fora de casa e o Inter vai viajar na segunda-feira às 4 horas em um voo fretado. Odair Hellmann ainda tem dúvidas para mandar a equipe a campo. A variação do tripé com Edenilson, Dourado, Patrick, podendo entrar Nonato, D'Alessandro ou Nico Lopes centralizado com Neilton pela esquerda. Dúvidas que serão esclarecidas apenas uma hora antes da bola rolar. Com todos os titulares à disposição, Odair Hellmann fez a lista dos 30 inscritos na Libertadores. E uma dúvida surgiu. O goleiro Danilo Fernandes ficou de fora, mas ele treinou normalmente na manhã de hoje, até realizando grandes defesas. E sobre a expectativa, sobre a ansiedade dessa estreia, o lateral Iago conversou com a imprensa na manhã de hoje. Uma competição nova para mim, né? Acho que vai ser minha estreia na Libertadores. A gente sabe que é uma competição muito difícil, que a gente precisa entrar ligado do começo ao fim para que a gente consiga fazer um bom jogo fora de casa, que a Libertadores a gente não pode perder pontos. Então a gente tem que ir bem focado para conseguir fazer um bom jogo e garantir uma vitória lá. E sobre o jogo, o Internacional, então, conheceu o seu adversário na abertura da fase de grupos da Libertadores, então, é o Palestino, que levou a melhor contra o Tajeres. Venceu por 2-1 em Córdoba, na Argentina, no jogo válido, então, pela terceira fase da competição sul-americana. E o Grêmio segue a preparação para a estreia da Libertadores também na próxima quarta-feira, dia 6. Hoje os reservas fizeram um jogo-treino. Todas as informações com o repórter Pedro Oliveira. Dia de representação para o Grêmio depois da vitória por 2-0 contra o Veranópolis. Os reservas do tricolor fizeram um jogo-treino contra a equipe de transição do Grêmio. Essa atividade terminou 1-1. Os jogadores titulares que estiveram nesse jogo contra o Veranópolis apenas correram em volta dos gramados e fizeram trabalhos na academia do Grêmio. Hoje também foi um dia de renovação. Lateral esquerdo Bruno Cortez, que tinha o seu contrato que terminava no final deste ano, em 2019, renovou e agora vai jogar no tricolor até o final de 2021. Quem conversou com a imprensa hoje foi o goleiro Paulo Vitor, que comentou sobre este início de temporada que tem uma disputa na meta tricolor entre ele e Júlio César. Fica sendo uma pergunta toda hora, tem que estar repetindo para vocês. Eu vou estar buscando sempre meu espaço, trabalhando sempre. Acho que o objetivo maior tem que ser o Grêmio e não buscar cada um a sua individualidade. Então, acho que a gente precisa disso, tá crescendo pro grupo, sabendo que o Grêmio tem que ser o grande favorecido nisso tudo. Vai para o comentário do João Batista Filho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois jogadores que estão muito bem, mas não necessariamente ganham capas de jornais, sites, revistas, no rádio ou até na televisão, mas que quem acompanha o dia a dia da dupla Grenal vai entender o que eu estou falando. O primeiro deles, no Inter, é Guilherme Parede. Um atacante que veio por empréstimo e o Inter pagou caro por esse empréstimo, comprou um percentual dele, mas ele está emprestado por R$1,5 milhão de reais, mais um jogador que foi para o Coxa e ainda a possibilidade de efetivar uma compra no final do ano.
Ou seja, faço toda essa ilustração para mostrar que foi uma aposta cara e, pelo jeito, muito convicta da direção. Mas Guilherme Parede faz gol em quase todo jogo treino ou um coletivo um pouco maior, e às vezes até em campo reduzido, quando nessa semana meteu no cantinho baixo do goleiro. Já foi assim contra o Sindicato, é verdade que contra o Sindicato, mas marcando 2 gols e chutando uma bola no ângulo. Eu sei, é o Guilherme Parede, ele também não é o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Maradona, mas acho que nas condições atuais é um jogador que, pelos relatos que tenho recebido, precisa ter mais chances, mais oportunidades do técnico Odair Hellmann. E aí veio do Grêmio, afinal de contas, você sabe como é que funciona aqui, né? Falou de um, tem que falar de outro. E é um cara que desde antes já veio notando que está muito bem. Quando voltou da Turquia, o Lincoln treinava demais. Renato chegou a colocar ele de volante e o cara mesmo assim conseguia organizar o time reserva do Grêmio. Foi para o América Mineiro, não conseguiu jogar lá, são circunstâncias da vida. Mas agora, novamente, os relatos são muito bons. Lincoln está maduro, está pronto. Mais uma vez, ele demonstra no treinamento, mas não tem recebido oportunidades do Renato. O porquê, eu realmente não sei. Mas fica essa dica, para você que gosta de bastidores, está me assistindo, para quem entende que algumas coisas no futebol não se explicam. Guilherme Parede pelo lado do Inter e Lincoln pelo lado do Grêmio mereceriam mais chances, tanto do Odair quanto do Renato. Será que com a Libertadores aí não seriam boas opções? Fica a dúvida. E a RDC TV segue a série especial sobre o Carnaval de Porto Alegre. Neste ano, a Imperadores do Samba completa 60 anos de fundação. Os carnavalescos prometem um espetáculo único para a legião de fãs da escola. Estes imperadores já conquistaram 21 títulos. E muita gente colocou a mão na massa para essa história não deixar de ser contada. Por isso, em 2019, os Imperadores do Samba vão trazer os bastidores de todo o suor deste trabalho na avenida. Este ano, a escola completa 60 anos de fundação. Baixa a ponte que lá vem! O mar vermelho e branco! Quadra da escola, que durante o ano inteiro os apaixonados pelo carnaval trabalham muito para que essa festa não pare. Ou melhor, desta vez, em 2019, seja retomada. Este é um ano de muita alegria e comemoração aqui para a escola, que completa 60 anos. Mas também é ano de muita luta e superação. No mesmo ano de comemorar, é ano de refletir e superar 2018, que não teve desfile e o tamborim permaneceu em silêncio. Mas para isso, cerca de 1.700 componentes da escola estão se mobilizando nos ensaios e na preparação para o carnaval. Nós estamos recuperando e recordando, estas pessoas que foram anônimas. E estas pessoas são a essência da resistência que o Imperadores exerce desde a sua fundação em relação à manutenção do samba em Porto Alegre, em relação ao direito de poder cultuar essa cultura popular chamada samba. A escola surgiu com um grupo de jovens apaixonados pelo carnaval. A concentração dos Imperadores já passou por alguns bairros da cidade e hoje está situado no Praia de Belas. Quem está na trajetória da escola há muito tempo é o seu Silvio, diretor da velha guarda. Ele nos conta que viu ao longo dos anos a baixa de investimentos por parte da iniciativa pública. Para ele, a festa é sinônimo de cultura para todo o país. Por isso, o trabalho dentro da quadra e a folia na avenida não podem parar. É porque a gente está numa situação que o carnaval ele não tem aquela visão motivacional para os gestores públicos, Porque me parece que o carnaval é uma coisa que gera um certo desconforto aqui no Sul, Então o carnaval ele tem que ser colocado como cultura, como um grande fator de inclusão social, E que faz das pessoas terem condições de se atender às suas necessidades. Os Imperadores do Samba continuam promovendo os ensaios na quadra e prometem muito samba no pé nos dias de folia, que estão marcados para 15 e 16 de março em Porto Alegre.
Tá aí, o Jornal da RDC fica por aqui. Você segue acompanhando essa série aí durante a semana aqui no Jornal. Mais notícias amanhã no Rio Grande em Movimento. E agora você fica com Cruzando as Conversas com o Ricardo Azeredo. Até amanhã, 10 da noite. Uma boa noite para você.